Shalom a você que está me assistindo, meu nome é Josmar Costa e este é o podcast da Restauração. Você não conhece o podcast da Restauração ainda? Então já se inscreve no canal, dê o like nesse vídeo, o botão de inscrição tá aqui embaixo, é só clicar, não custa nada, tá? E se você quiser, você pode ser membro do nosso clube, considere ser membro. Para que serve ser membro do nosso clube? Para que o nosso podcast da restauração continue indo mais longe, para que o nosso podcast da restauração vá para mais pessoas, para que a palavra do Eterno seja pregada para mais pessoas. O intuito do podcast é que mais pessoas saibam e entendam, compreendam, estudem a palavra de Deus e a visão da restauração. Queremos restaurar as raízes da fé, as raízes judaicas da fé. Como já falamos em outros vídeos, a Bíblia é judaica. Yeshua é judeu. Os discípulos de Yeshua são judeus, eram judeus. Hoje nós vamos falar sobre a Paraxá da semana. E qual que é a Paraxá da semana? É a Paraxá Tordot. E está em Gênesis 6, do versículo 25, do capítulo 25 ao versículo 19 e até o capítulo 28, versículo 9. Gênesis 6, 25 e 19 diz assim: Eis a história de Isaac, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaac. Isaac tinha 40 anos de idade quando tomou Rebeca, a filha de Betuel, o Arami, de Padã Arã, irmã de Lavã, o Arami, para ser sua mulher. A Paraxá Tordot, ela fala da história de Isaac. Isaac era um patriarca, ele era um patriarca muito pacato. Ele era um patriarca tranquilo, ele não teve muitas emoções, assim vamos se dizer, né, na vida dele. Ele não teve fortes emoções, como, por exemplo, Jacó, que lutou com um anjo, né? Abraão teve que sair da sua tenda, Abraão teve que guerrear pela sua esposa, Abraão teve que quase sacrificar seu próprio filho. Isaac não teve muitas coisas assim que fosse assim algo muito forte, algo muito grande assim na paraxá dele. Ele era um patriarca muito pacato, muito tranquilo. Mas tem uma parte da paraxá de Isaac que é a parte dos poços. Ele desenterrou os poços do seu pai, Abraão. Ele desentulhou porque os poços foram entulhados por pessoas que não gostavam muito do povo judeu e sabia que aqueles poços ali foram feitos por Abraão. E ele desentulhou aqueles poços. Foi uma parte que mais teve emoções na vida de Isaac. Eu tô brincando, tá, gente? Eu sei que vai ter muita gente aí que vai falar, não, teve muitas coisas importantes. É claro que teve muitas coisas importantes. Mas eu tô falando assim de algo grande, como lutar contra um anjo, essas coisas. Isaac, ele desenterrou poços. Ele restaurou poços. E hoje eu queria falar sobre a restauração dos poços. O que é o poço? O poço é a maneira que você estuda a palavra do Eterno. Para que serve o poço? Para você beber da água, para você usufruir daquela água, para você usar aquela água. Se o poço está entulhado, você pode até chegar à água. A água pode até vir até você. Você já tentou colocar a terra em cima de uma nascente? De uma nascente de um rio? Jamais você consegue tampar aquela nascente. Assim também funciona com o poço. Você pode até entulhar aquele poço,
mas vai ter uma água ali saindo. Você vai conseguir até chegar à água, mas a água vai estar contaminada. É assim que é a fé cristã hoje em dia. A fé cristã está contaminada com entulhos, com vários entulhos, e eu vou falar sobre esses entulhos hoje. A água é Yeshua HaMashiach. A água é a água viva, né? Que quem beber desta água não terá sede. Você pode até beber dessa água, mas vai ter alguns entulhos ali que você precisa tirar antes. Mas como você não tira, né? Como, por exemplo, você está em uma igreja que prega que Israel não é mais o povo escolhido, que a Torá não é mais importante, que agora é a nova aliança, que é o Novo Testamento. E aí, esses são os entulhos que são colocados dentro desse poço. E aí você toma dessa água, só que essa água está contaminada. Você não toma da água limpa. Para você tomar da água limpa, você precisa desenterrar, você precisa tirar esses entulhos. A gente tira esses entulhos estudando a palavra da maneira correta, tirando os óculos de Roma e colocando os óculos de Abraão, Isaac e Jacó. Não existe nova aliança sem a Torá. Na verdade, o que é a nova aliança? A nova aliança é a Torá escrita nos nossos corações. Essa é a promessa da nova aliança que está escrito no Antigo Testamento. A nova aliança não está no Novo Testamento, não está prometido no Novo Testamento. Ele está prometido no Antigo Testamento. Teve profetas no Antigo Testamento que profetizou e que falou sobre a nova aliança. E a nova aliança é isso. É a Torá do Eterno gravadas nos nossos corações. Eu já falei isso em outros vídeos, né? E muita gente também já falou aqui, muitos entrevistados já falou em outros vídeos sobre isso. Mas eu quero te falar para que você entenda, para que você entenda que esta é a nova aliança. Então quer dizer que a nova aliança é do povo judeu, então. Nós, gentios, não temos a nova aliança. Na verdade, a nova aliança foi prometida para a casa de Israel. A nova aliança é para a casa de Israel. Mas nós, gentios, somos enxertados na videira que é Israel. E somos cordeiros e co-participantes das promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. Então, esta aliança, ela serve para colocar a Torá nos nossos corações e nos fazer também co-participante destas promessas. Das promessas de aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Nós precisamos ter uma aliança com Israel. O interessante dessa paraxá também é que esses poços eram lá em Gaza. Em Gaza. Isaac, ele prosperou muito em Gaza. Só que muitos antissemitas, anti-Israel, os filisteus, eles enterraram esses poços. Eles colocaram entulhos nesses poços, porque não gostavam, não queriam que Israel prosperasse, não queriam que o povo judeu prosperasse. Eles sabiam da promessa que Deus tinha a Abraão e também sabiam da promessa que Deus tinha a Isaac. E então eles colocaram entulhos nesses poços, para que Isaac não tivesse acesso à vida, né? A água é vida. Se você ficar no deserto por muito tempo e não tomar água, né? Então Isaac precisava daqueles poços. Quando você vem para o mover da restauração, você
precisa desentulhar esses poços, desenterrar esses poços. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar também sobre a Haftará, né? Eu não falei no começo, né? É, a, a Paraxá é Gênesis 25, versículo 19, até o 28, versículo 9, né? E a Haftará é Malaquias 1, até o 2, 7. E a Brit Hadashah é Mateus 10, 11 até o 11, 30. O que são isso, né? O que é isso? É a forma que você deve estudar. Você deve ler Gênesis, Malaquias e Mateus para você entender, para você linkar a nova aliança, o Novo Testamento, não existe sem a Torá. Se você estuda só o Novo Testamento e não estuda a Torá, você não vai estar estudando da maneira correta. Você precisa estudar a Torá e o Novo Testamento. Eu lembro que existia aquelas bíblias, né, as bibliazinhas que só tinham o Novo Testamento. E os Salmos. Engraçado, tinha os Salmos. E os Salmos fala tanto da Torá. A Torá é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, né? E engraçado que eles queriam retirar o Antigo Testamento e dar só a Bíblia com o Novo Testamento. E, e os Salmos que tinha tantos versículos falando da Torá. Mas foi só um parênteses, tá? Isaac precisava desenterrar os poços. Você que está entrando na nova aliança, você que está entrando no mover da restauração, você precisa desentulhar os poços que Roma colocou entulhos. Quais são esses entulhos? Os entulhos de nós somos os verdadeiros Israel de Deus, nós somos os detentores da nova aliança. Israel vai ficar aqui na terra e a igreja vai ser arrebatada e Israel vai sofrer a grande tribulação. E Israel vai ficar aqui para pregar o evangelho, porque alguém vai ter que ficar aqui para pregar o evangelho. Não, isso é mentira. Isso é mentira, tá? Para você ter uma ideia, a ideia do arrebatamento, a palavra do arrebatamento, o conceito de arrebatamento só tem apenas 200 anos, tá? O conceito de arrebatamento só tem 200 anos. Esse arrebatamento pré-tribulacionista, que todos vão ser arrebatados e antes da tribulação. Esse conceito pré-tribulacionista só tem 200 anos. E é um dos entulhos que foi colocado, né, na palavra. Para que você lesse a palavra já com esses óculos, já com esse preconceito, já com um conceito formado de que você vai ser arrebatado e não vai sofrer a grande tribulação. Me desculpe te falar, mas todos vamos sofrer a grande tribulação. É lógico, né? É lógico que Deus ele sempre salva os seus escolhidos. É lógico que Deus sempre dá um acalento, um alívio para as pessoas no meio da tribulação. Mas é no meio da tribulação, não é fora da tribulação, tá? Não é fora, não é no céu. É aqui, na tribulação. O primeiro poço que Isaac desenterrou foi Ezek. Eu acho que é assim que se fala em hebraico. Que significa contenda. Que está em Gênesis 26, versículo 20. Quando você está na visão da restauração, quando você chega e você conhece a visão da restauração e você começa a se apaixonar pela forma de que é pregado, da forma que a palavra é falada, você já começa a ter contenda
na sua igreja, no seu meio evangélico? Você vem do meio evangélico e você começa a estudar a palavra de Deus da forma original, da forma correta de ser estudada, você enfrenta contendas no meio evangélico. Eu sofri contendas. As pessoas começam a falar que você está pregando coisas erradas, que você está começando a gerar contenda, né? Às vezes até isso também. Eles começam a falar que você está gerando contenda no meio das pessoas. E isso é a acusação, que é o outro poço, que é o segundo poço que Isaac desenterrou. O poço, me desculpem o hebraico, né? Sitna. Eu acho que é assim que se fala. Que significa acusação. Eles começam a te acusar. Acusar você de estar apregoando coisas vãs, eu já ouvi isso. Eles começam a te acusar de você estar pesquisando coisas erradas, coisas que não são da visão da igreja. Na minha igreja falava isso, né? Você está fora da visão. Você está fora da nossa visão, da visão da igreja. E é assim que eles começam a acusar você. Acusar que você está tirando pessoas da igreja, que você está levando pessoas com você, ou que você quer abrir uma nova igreja ou algo assim. Às vezes nem é isso, às vezes você quer implantar, você quer falar da restauração, você quer dizer, gente, vamos acordar, não é assim que se lê a Bíblia, não é assim que a gente deve tratar a palavra de Deus. O Shabat é importante, gente, o Shabat. Deus santificou o Shabat. O homem não pode falar que algo não é santo se Deus falou que é santo, né? O homem não pode falar que o sábado não é santo se Deus disse no começo, quando ele criou os céus e a terra, ele disse que o Shabat era santo. Não é o que está escrito na sua palavra? Deus separou o sábado dos outros dias. Então Deus santificou Sadik em hebraico, que significa separado. Santo é separado. Deus santificou o sábado dos outros dias, assim como Israel também é separado das outras nações. Então Deus santificou o sábado. Você não pode dizer que o sábado é maligno se Deus santificou. O próprio Deus santificou. Eu já ouvi muito na igreja que Deus Deus nunca muda, né? Deus é o único hoje e foi ontem, é hoje e para sempre será, né? Ele sempre será, ele não muda. Mas por que eles dizem que mudou então? Já se perguntaram isso? Eu perguntei na igreja onde eu frequentava antes. E, lógico, né? Ninguém recebeu isso bem. Se, se Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente, por que diz que Deus mudou? Por que Deus mudou de ideia? Não é mais sábado, agora é domingo. Eu acho que não foi Deus, né? Por que Deus mudou a sua aliança? Já ouviu falar que a nova aliança agora é da igreja, né? Que Deus anulou aquela aliança, aquela antiga aliança, e agora a nova aliança é a igreja. Deus não anula aliança. Deus não anula aliança nenhuma. Quem seria Deus se anulasse uma aliança que ele fez? Não é verdade? O que seria Deus? Eu acho que nossa fé seria vã se Deus anulasse a própria aliança. Deus fez uma aliança com Israel e como que ele iria anular essa aliança? Isso não faz sentido. Então, se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como ele vai anular uma aliança? Como ele vai mudar de ideia assim? Ele vai mudar. Não tem como. Não tem como mesmo.
E você começa a entrar nesse mover da restauração e se depara com esses poços. O poço da contenda, o poço da acusação. Mas não se preocupe, tá? Não se preocupe. Porque você vai chegar no poço do alargamento, que é o Rehovot. Rehovot. Acho que agora eu falei certo. Que significa alargamento, prosperidade, que está em Gênesis 26, versículo 22. Você vai chegar nesse poço, mas antes você vai enfrentar muitos problemas. Ah, não, eu aprendi que se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Todo mundo, me desculpa. Se Deus é por você, o mundo inteiro será contra você. Afinal, os discípulos de Yeshua não tiveram problemas nenhum? Os discípulos de Yeshua, eles não foram apedrejados? Eles não foram perseguidos? Eles não foram acusados? Apóstolo Paulo mesmo foi acusado de estar anulando a Torá. Ele foi acusado na época dele, imagina hoje. Hoje falam que o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, ele anulou a Torá. Naquela época já diziam isso, e ele disse não, eu não anulei Torá nenhuma. Eu sou judeu, ele disse, né? De família judaica, zeloso da Torá. Ele não falou eu era, ele falou eu sou. E ele não estava mentindo naquela hora. Ele não estava mentindo para poder se livrar da acusação. Ele estava falando a verdade. Ainda mais se ele estivesse mentindo, Deus iria castigá-lo. Se ele estivesse mentindo naquele momento. Então ele falou a verdade. Ele era um zeloso da Torá. Então, você vai passar por dificuldades, mas vai chegar num poço da prosperidade. Você vai estar prosperando. É difícil. Ninguém falou que era fácil. Mas tudo que você fizer vai prosperar. Se for para Deus, se for da promessa de Deus, se as suas... as suas... se os seus pensamentos, os seus objetivos estiverem alinhados com os objetivos de Deus, você vai prosperar, tá? Mas você vai chegar lá. E antes de chegar lá, você vai passar por outros poços, por esses 2 outros poços. E não é fácil. Muitos desistem. Desenterra o primeiro poço e viu que não deu muito certo e já desiste. Mas você não deve desistir. E esta palavra é para mim também. Não é fácil ter um podcast da restauração. Não é fácil. Quando você começa a fazer aquilo que Deus pediu para você fazer, e eu já percebi que o podcast da restauração é algo de Deus, é algo que vem de Deus. Quando você começa a fazer algo que Deus pediu para você fazer, já começa empecilhos. Empecilhos até no meio mesmo da restauração, tá? Ainda mais porque eu me desliguei da igreja onde eu era. Já começa empecilhos, já começam barreiras, já começam coisas para fazerem você desistir. Para mim fazer desistir. Eu passo por isso. Por exemplo, estar fazendo o podcast daqui de casa. Não ter mais o estúdio. Lembra do estúdio? Se você chegou agora no nosso canal, vê os outros vídeos, dá uma olhada nos nossos outros vídeos, nos primeiros vídeos. Você vai ver eu lá no estúdio entrevistando pessoas. Tinha um estúdio antes. Mas tudo que é para Deus, tudo que é feito para Deus tem empecilhos, tem coisas difíceis, tem entulhos difíceis de ser retirados. E olha que tem entulhos que parece que são pedras gigantes, né? Parece ter uma pedra gigante ali que você não consegue retirar. Por isso, eu reforço o pedido que eu estava fazendo no começo desse vídeo.
Se você não é membro, torne-se membro do nosso canal, do nosso podcast. Nós precisamos da sua ajuda para que o podcast da Restauração continue levando a mensagem do Eterno. Eu quero agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal, que já deu um like nesse vídeo e nos outros vídeos também. Quero agradecer a você que sempre está nos nossos, nas nossas lives. Temos lives direto. Algumas vezes eu não estou conseguindo fazer lives nas segundas-feiras por causa desses entulhos. Dá para acreditar? Tem muitos empecilhos, tá complicado para poder ter pessoas para poder entrevistar. E eu preciso da sua ajuda nessa batalha espiritual. Eu sei que estamos enfrentando várias batalhas espirituais. O mundo está sofrendo batalhas espirituais. Entulhos que estão sendo colocados em cima da palavra de Deus, entulhos que querem enterrar o poço e não dá nem para ver mais o poço, esses entulhos que estão querendo colocar. Porque eles querem tirar realmente a palavra de Deus das escolas, das faculdades. São entulhos que estão tentando colocar e esses entulhos precisam ser retirados. E eu sei que o podcast da Restauração pode fazer algo. E eu preciso da sua ajuda para isso. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Eterno sobre você levante seu rosto e ponha em você a paz. Shabbat Shalom. E que o Eterno venha te abençoar nesta restauração da raiz da sua fé. Shalom.